Olá, boa tarde. É com muita alegria que a gente estreia hoje aqui na TV Novo Tempo o Jornal Setorial. Como você viu nessas últimas semanas, nós preparamos para vocês um novo cenário que foi pensado em cada detalhe. Assim como esse novo jornal também foi pensado em cada detalhe. Se o cenário demorou algumas semanas para ficar pronto, a ideia toda desse jornal demorou mais e foi amadurecendo ao longo dos últimos meses. E a gente traz um novo formato de apresentação das notícias, com um modelo de jornalismo mais dinâmico e ideias inovadoras do jornalismo. Mas isso tudo sempre colocando em primeiro lugar a qualidade da informação que a gente vai levar até a sua casa. Queremos que sejam informações úteis para o seu dia a dia e que agreguem conhecimento. E nessa primeira edição do Jornal Setorial, nós vamos falar sobre o coronavírus, especialmente sobre o impacto na economia regional. Mesmo o Vale do Paraíba ainda não tendo nenhum caso confirmado do Covid-19, comerciantes enfrentam dificuldades para encontrar mercadorias que são importadas da China. E como hoje é dia de estreia, também vamos exibir o primeiro de um dos novos quadros que o Jornal Setorial vai trazer aqui para você. Utilizando o conceito do jornalismo explicativo, você vai entender por que o coronavírus está preocupando tanto as autoridades de saúde. E não é só isso, a nossa equipe fez plantão nesse domingo para trazer notícias aqui de Pindamonhangaba, como fala o Paulo César de Oliveira. E você vai ver também como foi o último dia de prova do concurso da Prefeitura de Pinda. Isso e muito mais aqui no Jornal Setorial, que começa agora. E nós começamos essa primeira edição do Jornal Setorial com matéria sobre Pindamonhangaba, porque depois de meses de espera chegou ao fim parte da história que envolve o concurso público da Prefeitura. Depois de transtornos registrados em agosto do ano passado, quando candidatos fizeram diversas denúncias sobre atrasos na entrega das avaliações e salas também superlotadas, a administração suspendeu o processo. Foi decidido, então, que os exames seriam reaplicados em 4 etapas. A última fase aconteceu ontem. Veja como foi. As provas foram aplicadas no período da manhã, entre os cargos psicólogo, professor de educação física, nutricionista e médico. Nessa escola, no centro, as informações sobre os cargos e a identificação das salas foram anexadas do lado de fora do prédio, próximo ao portão de entrada. Indira foi a primeira a chegar. Ela mora em Guaratinguetá e pretende ser aprovada para o cargo de psicóloga. Você veio mais cedo hoje para não perder o horário? Vim porque eu sou de fora, né? Aí não queria arriscar, que depois a gente chega fora da hora e não consegue entrar. O Nelson de Taubaté veio acompanhado da família e tenta conquistar uma vaga de professor de educação física. Bom, que dê tudo certo e que eu consiga uma vaga para a área de educação física. Às 8 horas em ponto, os portões foram fechados e às 8h30, o início das provas. Mas teve gente que chegou faltando menos de 1 minuto para o fechamento dos portões. Quem chegou depois ficou do lado de fora. Este candidato se confundiu com o horário de fechamento dos portões com o início das provas. Na verdade, estava marcado 8h30 a prova, por isso que eu cheguei agora, o quê? 8h10. Você confundiu? Não, na verdade estava marcado 8h30 na prova. Aí cheguei 8h10, 20 minutos com antecedência do horário marcado. Em 2019, o concurso foi cancelado por apresentar irregularidades. A Prefeitura decidiu dividir os candidatos em 4 dias de prova. O que você achou desses problemas? Eram possíveis serem evitados? Eu acho que sim, era mais a organização própria do evento, né? Da entidade que está organizando o concurso. Por exemplo, o uso do celular, o número de participantes por sala de aula. Eu acho que seriam temas que poderiam ser evitados, né, num primeiro momento. Primeiro é a parte emocional, né? O candidato se prepara para ir fazer a prova e chega no dia, tá aquele caos e depois a gente tem que vir novamente estar fazendo o processo. O que você achou do nível da prova? As perguntas que foram formuladas, o que você achou? A parte específica de educação física eu achei que estava um pouco complexa, mas as partes de conhecimentos gerais, língua portuguesa e matemática, para mim estava tranquilo. O secretário de administração da Prefeitura e o presidente da empresa organizadora do concurso acompanharam a aplicação das provas pelas câmeras de monitoramento do COI e fizeram uma avaliação geral do exame. De que forma a Prefeitura avalia esse concurso de uma maneira geral? Foi perfeito o concurso, né? Desde o início até o final. Hoje está sendo o último dia do concurso, mas está tudo dentro da normalidade.
Como estão sendo registrados os novos problemas em relação à qualidade de questões e problemas de gabarito? Em relação, né, a algumas reclamações, isso daí compete exclusivamente ao próprio IUDES. Esse é um responsável desde a elaboração, também a análise do recurso. Há possibilidade do concurso ser cancelado novamente? De forma alguma, né? O concurso, todo mundo verificou, foi mais do que bem divulgado, né, pelas redes sociais, pela parte da prefeitura. Teve um número alto de abstenções, né? Muitas pessoas desistiram de fazer as provas, né? Como a prefeitura interpreta essa situação? As ausências, né, as abstenções, ela é normal, isso acontece em todo o concurso, né? Depende do momento, né? Então, como nós parcelamos, nós dividimos, fracionamos as datas, né? Então tem muita gente que é de longe, então não teve oportunidade de vir fazer o nosso concurso. Mas em si, o número de candidatos, mesmo assim presente, ele é bem grande. Foi tudo tranquilo, tudo dentro do planejado e graças a Deus deu tudo certo, os candidatos conseguiram chegar e fazer as suas provas. Quais foram os principais registros de ocorrência durante essas aplicações? Na verdade, foram mais alguns candidatos no primeiro e no segundo dia que chegaram atrasados, tal. Na terceira, o dia de prova e hoje, bem menos esse número, e acho que essas foram as maiores ocorrências. Mas o IUDES está 100% à disposição para esclarecer, a gente tem todas as respostas referente a recurso, enfim, isso tem em todos os concursos. Uma das ideias desse novo jornal é ser cada vez mais transparente com você que nos assiste, explicando por que a gente faz determinadas reportagens, qual a importância de cada uma delas e como elas podem impactar a sua vida e a nossa comunidade. Nesse caso aqui do concurso, o destaque se dá por causa desses pontos aqui. Foram mais de 39 mil inscrições que foram feitas ainda no ano passado. Não são 39 mil pessoas, porque algumas fizeram inscrições para mais de um cargo, mas ainda assim é um número alto e bastante relevante. Provavelmente você que nos assiste ou participou do concurso, ou tem algum familiar ou amigo que participou. A seleção é para 127 funcionários públicos. São pessoas que vão fazer o atendimento de toda a comunidade em diferentes áreas, por exemplo, em escolas ou até em unidades de saúde aqui da cidade. E, por fim, um outro motivo é que esse caso já rendeu muitas polêmicas, né? Principalmente o cancelamento no ano passado, depois do agendamento de novas provas, dessa vez algumas falhas de comunicação e também perguntas polêmicas que caíram nas provas. Mas esse assunto das perguntas polêmicas a gente vai destacar nos próximos dias aqui no Jornal Setorial. E como o jornal está de cara nova, também temos outras novidades para você. A partir de agora, a nossa equipe abre o contato com você através do WhatsApp. A gente sabe que essa forma de comunicação é a mais comum atualmente no Brasil, também aqui na nossa região. Então, a gente está abrindo esse canal de comunicação com você para ficar mais fácil para você entrar em contato com a gente. O número é esse aqui que está na tela, é o 981462239. Você pode enviar sugestões de pautas, pode enviar reclamações, críticas às reportagens que a gente faz, pode falar o que você está gostando e o que não está gostando nesse novo jornal, pode interagir com a gente de acordo com o que você imaginar que pode ser interessante. Até se você enfrenta alguma situação complicada aí no seu bairro, na sua cidade, você entra em contato aqui com a gente e, como imprensa, a gente vai correr atrás das respostas junto ao poder público, também dando oportunidade para as autoridades explicarem o que realmente está acontecendo. Vou falar o número aqui de novo, é o 981462239. E agora a gente vai falar de um assunto que tem gerado preocupação em todo o mundo, que é o coronavírus. Já são 25 casos confirmados aqui no Brasil, a maioria no estado de São Paulo, mas nenhum aqui no Vale do Paraíba. Apenas suspeitas e casos descartados por enquanto. Ainda assim, o surto da doença não abala apenas a saúde, mas também a economia. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, estima que a epidemia vai reduzir o crescimento econômico mundial em 0,1 ponto percentual. As estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico também confirmam o pessimismo. E o comércio regional tem sentido esse impacto, já que diversas mercadorias que são importadas da China estão começando a ficar em falta. E até mesmo algumas grandes empresas acabam percebendo isso. A LG de Taubaté, por exemplo, chegou a suspender a fabricação de celulares por conta da falta de matéria-prima que vem da China. Na reportagem que a gente vai exibir agora, que é feita pela nossa nova repórter, a Luana Masquerim, você vai entender um pouco mais sobre essas dificuldades econômicas causadas pela infecção.
A maior concentração dos casos de coronavírus está na China, embora a doença já tenha se espalhado por mais de 40 países. E é justamente a paralisação de fábricas e empresas chinesas que vem afetando e muito o Brasil. Isso acontece porque o gigante asiático é um dos principais parceiros comerciais do país. 80% dos componentes eletrônicos usados aqui, no ano passado, vieram da Ásia. Juntas, São José dos Campos, Taubaté e Jacareí importaram no ano passado mais de 560 milhões de dólares em produtos chineses. A expectativa da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica é de que até 30 mil funcionários de empresas de tecnologia da informação, especialmente celulares e computadores, devam ter a rotina de trabalho alterada no curto prazo. Aqui na região do Vale do Paraíba, os efeitos já começaram a aparecer. 200 funcionários do setor de celulares da LG de Taubaté entraram em férias coletivas por falta de peças para produzir os aparelhos. Nessa loja de eletrônicos já faltam produtos e, como as expectativas não são as melhores, a alternativa é pensar num plano B. A ideia é ter um estoque, né, e passar para alguns clientes o mínimo possível para continuar a venda, o pouco que vende, e ligar para os clientes. Hoje a gente tem muitos orçamentos que está pendente, a gente já está conversando com o cliente. Se tem ideia de fechar, é agora que vai subir. E eu acredito que a gente está no início aí, pode subir muito e até mesmo algumas peças sair fora e não ter mais para vender. No comércio informal, a situação não é diferente. Os produtos vendidos aqui normalmente são comprados em São Paulo e, por lá, alguns equipamentos importados da China já estão escassos, o que acarreta no aumento do preço, que é repassado ao consumidor. Estou sentindo falta de uns 3, 4 produtos, o dólar disparou, os fornecedores estão pedindo para a gente estocar que vai subir o preço. Eu repassei uns 3, 4 produtos, eu repassei o preço já, mas eu ainda não viajei essa semana para comprar. E esse impacto tem justificativa. A China é a segunda grande potência econômica do mundo, né? E já está quase ultrapassando os Estados Unidos, é a grande compradora internacional, é a grande vendedora internacional. Então, tudo que ocorre na China determina o que vai acontecer com qualquer país do mundo todo. A China parou de produzir, a China parou de importar, a China parou de exportar. Então, todo mundo que vende para a China e que compra da China, que é uma caso do Brasil, certamente será prejudicado. Mas, na opinião do economista, não há motivos para desespero. Primeiro é o seguinte, toda crise gera oportunidades. É uma questão meramente de percepção. Olha, está um problema aqui, está tendo um problema aqui. Como é que eu posso entrar nesse problema e me beneficiar dele com alguma alternativa que eu vá criar e vou lançar no mercado? É uma questão de inteligência, de time, que os comerciantes sabem muito bem como fazer isso, né? Então é um momento adequado para que a indústria brasileira paralela, né, nesse sentido de que ela seja semelhante à chinesa, ela tem agora um filão de oportunidades aí enorme. É o momento de entrar nesse mercado, estudar o mercado e ter um certo ganho com relação a isso. E a crise gerou oportunidade de venda, pelo menos de máscaras e álcool em gel. A demanda foi tanta que é bem difícil encontrar os artigos, seja em farmácias ou perfumarias. Nessa loja, os estoques acabaram e até mesmo os fornecedores estão com dificuldades de encontrar os produtos. Assim que deu notícia do vírus, né? Foi bem rápido, foi coisa de uma semana, assim, já acabou o estoque. Tá faltando bastante mercadoria, assim, com os fornecedores também. Os chineses aqui da redondeza, aqui, né, vem todo dia procurar. Bastante procura, né, da máscara, do álcool em gel. E essa semana tá para chegar uma nova remessa para o pessoal aí. O mundo inteiro está falando do coronavírus. E apesar dos poucos casos registrados aqui no Brasil, a população também está preocupada por aqui. Boa parte desse medo se deve à falta de informação e ao fato da doença ainda não ter uma cura. E na estreia de hoje, o quadro Descomplicando, que usa o conceito do jornalismo explicativo, vai te trazer alguns detalhes sobre essa infecção que podem te ajudar a entender melhor o assunto e como o Covid-19 afeta a população. No último dia de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi notificada sobre diversos casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China.
Foi no gigante asiático onde surgiu o paciente zero do coronavírus, ou seja, a primeira pessoa a contrair a infecção respiratória em todo o mundo estava no país chinês. Com a descoberta da doença, a infecção recebeu o nome técnico de Covid-19, já que existem outros tipos de coronavírus. Desde o surgimento da doença até a sua identificação, o vírus se alastrou pela China, já que esse paciente teve contato com outras pessoas. E um país como a China, que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a infecção encontrou um ambiente favorável para a proliferação. Em pouco tempo, se propagou para outros países asiáticos e também para outros continentes, como Europa, África e também as Américas. A transmissão do vírus ocorre de 3 formas, podendo ser feita por vias respiratórias, através do contato com pessoas doentes ou então com superfícies contaminadas. Por isso, uma das principais formas de prevenção é sempre higienizar as mãos com sabão ou álcool em gel, manter os ambientes ventilados e evitar contato com pessoas que apresentem quadro de gripe. E por falar em sintomas, os do coronavírus são bem semelhantes ao da gripe comum, o que acaba dificultando o diagnóstico de novos casos e até mesmo causa preocupação na população, já que com essa epidemia, qualquer resfriado pode acabar gerando um medo sem fundamento. Mas é sempre bom ficar atento aos sintomas conhecidos, que são febre, tosse e dificuldade para respirar. Por enquanto, aqui no Brasil, apesar da crescente no número de casos confirmados, ainda são poucos diagnósticos. Para os pesquisadores, o coronavírus no Brasil ainda é um mistério, já que não se sabe como o vírus vai se comportar em um país tropical. Mas com a proximidade do inverno e, consequentemente, com o aumento de casos de gripe e de transmissão de doenças respiratórias, o governo já ligou o sinal de alerta. Tanto que neste ano, a campanha de vacinação contra a gripe influenza vai ser antecipada. A dose não imuniza a população contra o Covid-19, mas pode ajudar na identificação de novos casos da doença, já que deve ajudar os profissionais de saúde a descartar os casos de influenza durante as triagens. Aqui no Vale do Paraíba, algumas cidades como Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté até tiveram alguns casos suspeitos, mas todos foram descartados pelo Instituto Adolfo Lutz. Apesar de já ter causado milhares de mortes em todo o mundo, aqui no Brasil não há óbitos. A taxa de mortalidade do Covid-19 é de, em média, entre 2% e 3%. E apesar de parecer relativamente baixa, o que tem preocupado cientistas e também a população é que, por enquanto, ainda não há cura para a doença. Por isso, as medidas de prevenção que nós citamos agora há pouco são tão importantes para evitar o contágio de novas pessoas e limitar o avanço do vírus no país. Apesar do coronavírus estar assustando bastante gente, aqui no Vale do Paraíba a gente sabe que são outras 2 doenças que têm preocupado bastante os órgãos de saúde. Os casos de dengue já somam mais de 6 mil e o sarampo também tem preocupado as autoridades. A primeira fase da campanha de vacinação termina nesta sexta-feira e é sobre isso que a gente vai falar depois do intervalo. Agora você fica com a previsão do tempo e a gente volta já.